Salmo 5. Você conhece as palavras sagradas do Salmo 5? É um salmo de lamentação, quando Davi se vê atormentado pelas pragas rogadas pelos seus inimigos e pede a Deus que não lhe abandone neste momento. Salmo 5, o salmo de lamentação. Com muita fé, repita as palavras sagradas. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas todos os que praticam a maldade. Destróis aquele que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento, o Senhor abomina. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados. Ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Interpretação do Salmo 5. O Salmo 5 faz parte dos Salmos de Davi nestas palavras sagradas. Lemos a aflição do rei Davi quando os seus inimigos se opunham ao seu reinado. Na época do Antigo Testamento, acreditava-se que as pragas e maldades poderiam fazer com que os poderes divinos caíssem por terra. Então Davi está aflito com medo das acusações, mentiras e maledicências de seus adversários. O Salmo 5 pode ser dividido em 3 partes. Versículo de 1 a 3. Dá ouvidos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. Atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Os primeiros versículos deste salmo mostram o desespero do filho que teme que o seu pai não lhe esteja ouvindo. Ele confia em Deus, mas sente a necessidade de clamar ao Senhor para que ele não o abandone. Por isso, os gemidos incessantes. Ele se dirige a Deus como o Rei dos Reis, tentando uma identificação com a divindade. Ele realiza esta prece pela manhã, o que é considerado um hábito elogiável, já que pedia a Deus que guiasse os seus passos e suas atividades diárias, todos os dias antes mesmo de começá-las. Versículo 4 a 6. Detestas a todos os que praticam a maldade. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis
aqueles que proferem a mentira, ao sanguinário e ao fraudulento, o Senhor abomina. Nestes versículos, ele mostra como não existe prazer que valha de desfrutar do mal. O juízo final não tarda para os perversos, e eles não terão permissão para estar na presença gloriosa de Deus. Ele realça como o aborrecimento de Deus a quem pratica o mal. Não é um mero sentimento, mas uma ação de sua vontade. Pede a Deus que o defenda, que destrua aqueles que mentem e praticam fraudes, já que esses atos vão contra a vontade divina. Versículo 7 e 8. Mas eu entrarei em sua casa. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aprana diante de mim o teu caminho. Nestes versículos existe um forte contraste em comparação aos anteriores. Aqui Davi sente-se honrado e protegido por merecer a glória da presença divina. Davi foi líder da reforma do louvor a Deus em Jerusalém e estabeleceu uma rotina de adoração que seria utilizada no templo construído por Salomão. Ele antecipa o futuro do prédio grandioso que viria a ser o templo. Ele pede então que Deus o guie para o caminho certo, para o caminho da justiça, sem cruzar com os inimigos. Versículo 9 e 10. A sua garganta é um sepulcro aberto, porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras, maldades a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua, declara-os culpados. Ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Ele usa das palavras sepulcro aberto para descrever os termos perversos que as pessoas que se opõem a Deus utilizam. Os homens, sob a influência do pecado, deixam que saiam de suas bocas perversidades inimagináveis, que são sopradas pelo mal aos seus ouvidos. Esbravejam maldades e orgulham-se desta sua postura. Davi pede que Deus veja o que fazem e que os façam perceber suas transgressões. Ele relembra que todos pagaram por ter se revoltado com o Pai. Versículo 11 e 12. Alegrem-se. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu circundas do teu favor como de um escudo. Aqui ele assume novamente o tom mais ameno e confiante dos versículos 7 e 8. Ele diz: os que amam confiam e defendem o nome de Deus, que se alegrem. Deus irá defendê-los de todos os inimigos e males. Por isso, confiam e concentrem-se no Salvador. Desde que exaltemos o poder divino e sejamos justos, Deus irá nos abençoar e nos defender. O louvor a Deus funciona como um escudo a todos os males da terra. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.